Fala, David. E aí você foi trabalhar com o que depois? Então, Bom, tua mulher já sabe dirigir, tua filha tá trabalhando, e você? legal. Mano? Quando eu meio, tipo assim, direcionei a casa, vamos dizer, né? A esposa começou a trabalhar também num telemarketing, vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos, a filha na Disney, e aí faltava eu, né, Paulo? Então, assim, e agora? Eu tenho o meu inglês ok, mas ao mesmo tempo eu falei, poxa, eu queria aperfeiçoar mais o meu inglês. Então, eu também apliquei para Disney, assim como minha filha. Eu acho que também tinha esse interesse de falar assim, poxa, eu passei pela Disney, que eu acho que é uma alegria até que você tem quando fala isso, né? Eu acho que é um sonho de qualquer pessoa. Eu apliquei para Disney para treinar o meu inglês e acabei aplicando para Lifeguard, né, para salva-vidas. Nossa, Lifeguard. Eu trabalhei por muitos anos em Lifeguard na Disney. Então, eu fui. E... Você trabalhou? Trabalhei. Onde você foi? Eu trabalhei no resort ali no... Ai, qual é o nome do... Pop Resort. Pop Resort. Então, Pop Century. Pop Century. E tem do lado o outro que é o... Eu esqueci agora o nome. Enfim, eu trabalhei... Legal. Na verdade, eu trabalhei 21 dias lá, né? Passei mais parte treinando que salvando. E... Engraçado que o Lifeguard, ele não pode falar com os customers, né? Tu não pode falar com... Guest. Na Disney é guest. Verdade, Porque eu tô trabalhando agora com customers. Então, tipo assim, não poderia falar com eles. Então, assim, o que eu queria treinar meu inglês, eu não podia falar nada. Você ia ficar quietinho ali. E outra, tem o corpo todo tatuado. Isso que eu ia falar. Piercing. Na minha época, o pessoal com tatuagem, eu tinha que usar manga comprida ou maquiagem. Na minha época. Eu tô falando meus 20 anos atrás, gente. O Paulo tá falando de 20 anos atrás, pessoal, mas não mudou nada. Não mudou? Eu continuava usando maquiagem no pescoço pra esconder as tatuagens do pescoço e blusa de manga comprida e calça, porque minhas pernas também são tatuadas. Então, assim... Já tava inconfortável, já não... Já tava desconfortável. Desconfortável, obrigado. E você sabe que eu, cristão, mais uma vez falando, eu ficava andando ali na beira da piscina e falando assim, senhor, não são essas vidas que eu quero salvar. Na verdade, eu creio, e a gente conversou sobre isso, eu acredito que eu tenho um propósito aqui nos Estados Unidos, e não era esse tipo de vida que eu queria salvar. E fui orando, encontrei uma pessoa na Disney, que ela falou assim, cara, uma amiga inclusive, falou assim, cara, faz um propósito, ora mais, faz jejum, pede a Deus para te abrir umas portas, e foi isso que eu fiz, e mais uma vez Deus respondeu assim de uma forma imediata, rápida e clara. Eu jejuei, orei e recebi a ligação do João, que é o dono da Royal Motors, a empresa na qual eu trabalho hoje, e o João entrou em contato comigo e falou assim... Da onde? Você conheceu o João da onde? O João, eu conheci ele através de um amigo de futebol, que o João também fazia parte do time, na qual eu já joguei alguns anos atrás. O João era ruim pra caramba, que você me falou, né? Mais ou menos. Não falou não, João, tô zoando. não, na verdade, é engraçado isso que eu não joguei com o João. Entendi. A gente se conheceu através de um amigo. Pensei que você falou que eu jogava mal. Aí eu falei assim, mais ou menos. João. Não, o João era goleiro do time. Então eu jogava mal pra caramba, metendo no gol. Então, tipo assim... Era o dono da bola. Eu não tive a oportunidade de jogar e a gente só se conheceu aqui nos Estados Unidos. Na primeira oportunidade, ele me convidou para ser vendedor. Antes de eu trabalhar lá no Banco do Brasil, me ofereceu para ser vendedor e no momento eu não aceitei. E depois, quando eu jejuei e orei, ele entrou em contato comigo me ofertando a vaga de gerente. Que doido, né? Que doido. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu conto essa história assim com muita alegria, eu vindo de 20 anos de banco, com aquela pegada de banco, produção, venda, eu cheguei pro João num dia e falei assim, João, quem é o maior dealer da Flórida? Me fala quem é o maior, porque eu vou atrás dele. A gente vai ser o maior. O João olhou pra mim e falou assim, David, o que é o maior pra você? É o maior de tamanho? É o maior em vendas? O que é o maior? E eu retruquei, eu falei assim, você quer ser o maior em quê? Ele chegou pra mim assim, eu quero ser maior em satisfação de cliente. Isso aí, Joãozão, isso aí. Quando o João falou isso, eu falei, uau, eu tô no lugar certo. Porque o João também é cristão, a Keira e sua esposa também é cristã, e eu sou cristão. Então a gente está tentando, dia após dia, quebrar o paradigma que os dealers brasileiros só fazem coisa errada, picareta o tempo todo. E a gente está tentando, dia após dia, fazer isso diferente. E eu falo assim, cada negociação nossa, Paulo, a gente leva Deus na negociação.
E isso é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Muito grande. Então, as coisas vêm acontecendo, as coisas vêm evoluindo, os números da Royal Motors, glória a Deus, vêm sendo Ó, impulsionados. e não são parceiros do canal Perguntas ainda, mas depois dessa... Ô, Renato, você tá aqui ainda? Tô aqui. Nós vamos falar com o João, hein? Aqui, ó, aqui ao vivo aqui, o João, não adianta correr, pelo menos vai ter que falar com a gente agora, vai ter que virar parça aqui do canal, que aqui todo mundo é do bem também. Sem dúvida, sem dúvida. João é um cara de coração único, não é porque ele é o dono do Dealer, mas ele é um cara nota 1000 e merece tudo que tem. Enfim, e aceitei o E convite. como? Mas você não manjava nada, mal é mais dirigir, você manja. Não entendia nada de carro, é verdade. Mas é engraçado, Paulo, porque tipo assim, eu fui gerente geral de agência por 15 anos. E hoje eu sou gerente de um dealer. Então, querendo ou não, banco, gestão. você vende. Dealer, você vende. Depois que você vende, você precisa saber se o cliente está satisfeito. O pós-venda, cara. Pós-venda meu é Deus. essencial. É isso aí. Aí a gente fala muito sobre isso, que tipo assim, o carro pode ter o Aziz, que comprou o carro, saiu da porta, a responsabilidade é do cliente. Sim, é a responsabilidade do cliente. Mas nós jamais viramos de costas para o cliente. Isso é um ponto que a gente sempre fala lá. Então, a gente está sempre buscando a satisfação no momento da venda e do pós-venda. Então, dia após dia, eu fui conhecendo mais de carro, mas a parte de gestão, ela é igual numa agência de banco como uma agência de carro. Então, eu acredito que com a minha experiência de 20 anos no mercado financeiro, eu tenho ajudado, sim, a Royal Motors e tenho aprendido a cada dia com o João no dia a dia de venda de carro, compra de carro. E um resultado fantástico que a gente teve, por exemplo, no mês passado, no mês de abril, 5 anos de loja, foi o mês que nós mais tivemos venda. Então, Parabéns. tipo assim, é um resultado, e eu falo sempre isso, a gente faz os videozinhos lá, eu falo assim, colocando Deus à frente, as coisas acontecem, Isso aí. né? Então, assim, o tempo todo a gente fala de Deus, o tempo todo a gente tenta levar Deus na negociação, e quando eu falo que, tipo, quando eu era salva-vidas, não era as vidas que eu queria salvar, hoje eu tenho 8 meses aí trabalhando na Royal Motors e nós temos mais de 20 clientes nossos que hoje estão frequentando a mesma igreja que eu frequento, Olha que legal. que é a Bethel Assembly, lá em Hunters Creek. Pastor Paulinho, Pastor Elielde, O Paulinho, isso aqui é bom demais, Pastor Paulinho. Pastor Paulinho, Gente boa demais. irmão. Então, hoje, mais de 20 clientes nossos frequentam a nossa igreja. Então, é o que eu falo, assim, eu, em toda a minha conversa, sempre quando eu posso, eu falo de Deus para as pessoas, porque foi o que você estava falando, assim, a gente precisa sempre estar reconhecendo o que Deus é nas nossas vidas, né? O que aconteceu comigo lá no Banco do Brasil, que você mencionou que eu poderia ter ficado chateado, triste, tudo. Os homens fazem planos, mas a palavra final é de Deus. Isso é Exato. bíblico. Então, assim, se eu considero Deus como pai, e eu sou pai da Carol, e eu sei que eu faço de tudo pela Carol, pela vida dela, pela felicidade dela, se eu enxergo Deus como pai, eu sei que Ele vai me dar o melhor sempre. Às vezes alguma coisa acontece que eu acho errado, mas eu preciso entender assim, cara, é Deus querendo te mostrar que não é esse o caminho, é o caminho dele. Mesmo que a gente venha ter alguma dificuldade em algum momento, é enxergar que Deus está à frente de tudo. Até mesmo porque na nossa vida nós teremos aflições. Faz parte. Sempre. As pessoas acham que, tipo assim, eu sou cristão, não vou ter nada. Pelo contrário, você vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter dificuldade, mas você sabe que o melhor está por vir, que é a salvação, é você ter a confiança que a sua vida será eterna junto de Deus, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia. Então, tipo assim, é nisso que eu vivo. No meu dia a dia, querendo levar a palavra num diálogo normal com uma pessoa. Mostrar ali no exemplo da minha vida o que Deus fez por mim, de onde Ele me tirou, até onde Ele me colocou. Né? A gente conversou um pouquinho antes sobre a minha conversão, não vai dar tempo para isso aqui. Mas, enfim, eu sei de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Então, eu não quero isso só para mim, sabe, Paulo? Então, assim, eu quero que as pessoas ao meu redor
recebam do mesmo benefício que eu tive ao ter esse encontro com Deus.